Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar seguimento à nossa série de podcasts com convidados especiais para trazer mais informação para vocês, pacientes. Nosso objetivo com esses podcasts é trazer uma informação de uma maneira informal, um bate-papo no qual a gente vai tentar desnudar aquele aspecto sério, aquele aspecto meio formal demais dos consultórios e trazer a informação nua, crua, mas de grande relevância para o público. Então, trago para vocês o André Teles, que é um nutricionista. A gente já acompanha o trabalho dele também há um bom tempo nas mídias sociais. E ele traz informação do jeito que a gente está acostumado, uma informação divertida, uma informação descontraída, que traz para mais perto e para um contato maior do paciente com o profissional. Se apresenta, André, para a gente. Doutor Alexandre, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar por aqui fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, falar sobre nutrição. Então, acredito que a gente vai ter aí alguns minutos de uma conversa muito proveitosa para mim, para você e acredito que para quem está acompanhando também. A ideia é exatamente como você disse, trazer um pouco dessa nutrição mais simples, mais aplicável, que a gente consiga realmente aprender com o que a gente vai conversar hoje aqui e vocês de casa já colocarem em prática, né? E conseguir melhorar muita coisa no contexto nutricional. E assim, engraçado é que a gente vê que, com o passar do tempo, as coisas vão confluindo, né? A gente viu que as especialidades, a cirurgia plástica, ela mexe com o quê? Estética, com o corpo, mas ela também começou a mexer com a mente. Ela começou a lidar com pessoas que precisam de transformação não só do físico, mas elas precisam de transformação na autoestima, na busca de uma maneira melhor de se sentir, de lidar com a vida, de trabalhar melhor, de se relacionar melhor. Então, é o que a gente fala. A cirurgia estética, ela tem um propósito, é mudar o seu corpo para mudar a sua mente. E quando a gente olha para a nutrição, não adianta só mudar o corpo, tem que mudar a mente também. E essa visão tu tem, isso é o que tu já passou para mim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e é a tua metodologia, né? Explica um pouco aí para a turma. Perfeitamente, doutor. O que é que acontece? Na verdade, um corpo estético, ele pode até parecer clichê, mas não é clichê, é muito verdade. Um corpo esteticamente bem, digamos assim, ele é a consequência de uma mente também que consegue retratar isso. Não existe nutrição separado do que você pensa, de como você principalmente se relaciona com a comida, que hoje, inclusive, é uma dificuldade que a gente encontra bastante nos consultórios, nas redes sociais, que é essa. As pessoas parecem que começaram a ter uma relação ruim com a comida como se ela fosse vilã. E, na verdade, a grande mudança é essa. A gente tem que começar a enxergar a comida ela sendo nossa amiga, porque de fato é assim. A partir do momento que você começa a se relacionar melhor, a entender melhor essas questões nutricionais e trazer isso para o seu dia a dia, é onde seu corpo começa a responder, esteticamente melhorar, e não só corpo, mas mente. É um ciclo vicioso, sabe? A mente ajuda no ajuste nutricional e o ajuste nutricional ajuda na mente. Por que eu falo isso, doutor Alexandre? E aí, suas pacientes com certeza podem confirmar. Depois que você alcança um padrão estético que você estava buscando há algum tempo, né? A partir de cirurgia plástica, a partir do ajuste nutricional, a partir da mudança de hábitos, a sua vida inteira muda. A gente não está falando só de estética mais. Hoje a gente consegue compreender que você ganha autoconfiança, você ganha autonomia, você ganha força e poder, e não força no sentido físico da coisa, mas força e poder para tomar decisões melhores, para encarar os problemas de uma forma muito maior. Então, isso é muito visível, né? No meu consultório, acredito que no seu também, porque a mudança nas pessoas, ela acaba sendo uma mudança global, em todos os aspectos. E é o que a gente chama de mindset, né? A gente vê até na nossa prática médica mesmo. Quando as coisas estão dando certo, elas parecem que vão puxando, né? E você vai tentando estar perto de pessoas que te influenciam bem, entendeu? Então, quando você entra num ciclo que a gente fala, um ciclo de autorrealização, um ciclo da prosperidade, né? Então, o paciente, quando ele está bem, e eu, não só o paciente, né? As pessoas, quando estão bem fisicamente, quando elas estão bem de cabeça, e a história de um corpo bonito ajuda nisso. Ou a história de se sentir com o corpo adequado, tá no peso certo, ajuda nisso. E aí a gente vai para a experiência de vida mesmo. A gente estava conversando, a gente tem algo em comum, né? Durante toda a minha infância, fui obeso. Aquilo ali era algo que é uma draga, que puxa você para trás, puxa você para trás no colégio, puxa você para trás no esporte, puxa você para trás em tudo, nos relacionamentos e vai.
Quando você melhora, e às vezes é uma realidade que as pessoas têm um pouco de dificuldade de encarar. Lógico que não é uma ditadura do corpo bonito, não. Mas aquilo faz bem para você, faz bem para sua cabeça e você se sente melhor. E aí a coisa flui. E acho que é a tua rotina, né? A tua história também é um pouco parecida, né? Conta aí um pouquinho. Perfeito, Alexandre. E aí você pediu para me apresentar, eu até acabei atropelando, porque a gente já começou a falar, né, entrar no É porque assunto. essa parte aí eu queria que tu contasse, eu tenho que contar a minha parte também, né? Que é a parte da história da gente, né? Mas agora sim, retomando, tá? Gente, meu nome é André Teles, eu sou nutricionista com especialidade em nutrição esportiva, mas hoje a gente atua no âmbito muito voltado ao emagrecimento, ao tratamento de doenças metabólicas, enfim, todo esse apanhado a gente costuma trabalhar. E além de nutricionista, eu sou um ex-gordinho. Eu já pesei 110 quilos antes de conseguir chegar no corpo que eu tô hoje, que para mim tá super legal. Passei por pelo menos 2 grandes efeitos sanfona, então no primeiro eu perdi algo em torno de 8 quilos e depois ganhei uns 10 ou 12. No segundo eu perdi uns 12 e depois ganhei uns 14 quilos. Então já passei por vários processos, por várias dificuldades, por vários sofrimentos relacionados ao emagrecimento, até conseguir alcançar um padrão de equilíbrio que funciona para mim e que, graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho, a gente consegue meio que transferir este padrão de equilíbrio, ensinar esse padrão de equilíbrio, orientar a outras milhares de pessoas que, né, enfim, já passaram pelo consultório e nos procuram até hoje para construir esse processo. Então, uma coisa que é muito perceptível, e a gente estava falando dessa mudança de mindset no todo, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: eu jamais conseguiria fazer o que eu faço hoje, eu jamais teria a coragem de fazer o que eu faço hoje, em termos de redes sociais, em termos de buscar novos desafios, de me reinventar, de dar a cara a tapa, se eu não tivesse mudado. E quando eu falo mudado, eu não estou me referindo necessariamente a mudar esteticamente, mas a uma mudança de postura. Tipo, vou comer melhor, vou alcançar o corpo que eu quero, vou ser mais saudável. E eu nem pensava nesse contexto que isso me traria produtividade, que me traria autoconfiança. Eu não enxergava isso, eu não imaginava que isso ia acontecer. Quando eu queria emagrecer pela estética. Era meu objetivo. Eu queria emagrecer pela estética e acabou. Só que esse padrão estético acabou me trazendo essa confiança, essa segurança, esse abrir o peito para encarar os problemas, para buscar o que a gente busca hoje em termos profissionais, por exemplo, em termos de relacionamento, inclusive. Enfim, então é uma mudança que ela engloba N aspectos aí. E se tu leva para o lado da empatia, né, que é uma palavra muito forte, é você se colocar no lugar do outro, né? Na verdade, você já esteve no lugar dos seus pacientes. Eu também já tive. Então, às vezes você, quando já experimentou o lado dele, você lida melhor. Aí aquela pergunta que a gente provavelmente já passou na nossa época: dieta é chato? Era, achava a dieta chata, mas talvez por que essa dieta era chata? Porque talvez ela era muito mal formatada, talvez a gente não tinha informação. Eu me lembro quando eu saía, o que que era? Era creme cracker, X creme cracker, leite desnatado, uma colher, eu fiz aquela vigilância do peso. Eu chamo da dieta do cafezinho, que é o café preto e 3 biscoitos de creme crack. É Por uma muito coisa tempo era assim. formatada, né? E aquilo ali primeiro, já é uma desadesão muito grande. Rapidamente você pega uma raiva daquela dieta, você entra num ciclo, perde um pouquinho, depois volta e fica o efeito sanfona, né? Você já fez dieta, né? Então, se fazer dieta é chato? Mas é se você não tiver informação, talvez, né? Então, como que hoje, tu, aproveitando que tu já passou, como que tu faz a dieta não ser chata para os teus pacientes? Perfeito, perfeito demais. E assim, uma boa notícia que eu tenho, né, e trago para vocês aí de casa, uma ótima notícia, é que a nutrição nos últimos tempos ela mudou bastante. Ela mudou muito. A gente saiu há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos nós, quando eu me refiro a nós, a classe de nutricionista, né? Há 5, 6 anos atrás eu estava, enfim, nos primeiros períodos, mas a classe de nutricionista tinha um certo comportamento. E esse comportamento, ao meu ver, chegava em condutas assim, mais engessadas, Formatado, né? mais formatado, aquela famosa dieta de gaveta, que de fato não resolve a vida de ninguém, né? E hoje a gente consegue já trabalhar metodologias muito mais flexíveis, muito mais afetivas até. Inclusive é uma das coisas que eu trabalho bastante. Na minha prescrição é muito simples, doutor Alexandre. O que é que você gosta de comer? Então saiba que eu vou dar um jeito de colocar o que você gosta de comer na sua dieta. Não tem discussão, eu vou dar um jeito. Porque a gente tem condições de fazer isso. O que a gente não tem condições de fazer é
prescrever o que você gosta de comer, na quantidade que você quer comer, todo santo dia da semana, entendeu? Aí é outra história. Mas eu gosto de trabalhar com um sistema que eu chamo de 80-20. O que é 80-20? Se você tem um padrão bem formatado, se você tem uma estratégia bem montada, o que eu lhe peço como paciente, digamos assim, é que você siga a dieta que eu lhe prescrevi 80 a 90% das vezes. Porque 10, 20% é hora de você almoçar lá na casa da sua avó, é hora de você sair para tomar cerveja com seus amigos e assistir um futebol, é o momento de você comer uma pizza com a sua família. E, nutricionalmente falando, isso é super possível. A gente consegue estruturar. É importante que tenha metodologia, é importante que tenha um profissional que consiga entender isso e aplicar, levar para a sua realidade. E é a partir daí que a gente lança, né, um slogan, digamos assim, é o que eu costumo falar muito nas minhas redes sociais, é o emagreça comendo, que é quase que uma antítese na cabeça das pessoas, né? Mas que é exatamente isso. A ideia é você emagrecer comendo, porque se a dieta não te permite isso, ela tem prazo de validade. E se ela tem prazo de validade, ela não funciona. E a desadesão, ela tá aí, né? Na verdade, a desadesão, ela já tá te caçando no começo pra te Naturalmente. buscar, te pegar. Se você dá aqueles gaps, aquelas janelas de, digamos, de fuga, que o ser humano precisa disso, né? O ser humano, ele precisa ter momentos de lazer, né? A gente que trabalha muito, você trabalha de segunda a sexta, se a gente não tiver o sábado tranquilo para fazer alguma coisa, sair para tomar cerveja, assistir um futebol, não tem vida, não tem qualidade, vira algo ditatorial. Então a desadesão, ela já tá com os dias contados para dieta, né? Até porque a alimentação, ela não é só uma questão bioquímica. Se você parar para perceber, se a gente for parar para pensar, todo mundo sabe o que tem que comer. Todo mundo sabe o que é saudável e o que não é. Tô mentindo? Com as redes sociais hoje, com o Mas Google hoje, todo mundo sabe o que tem que comer. Mas por que a gente não consegue? Porque a alimentação, ela tem relação estreitíssima com a afetividade. Muitas vezes você come a comida porque sua avó fez para você e você não quer, né, fazer uma desfeita com sua mãe, com social, sua né? avó. Algo mais social. Ela tem relação social. Você está numa roda de amigos, numa comemoração, no aniversário da sua filha, que está cheio de docinho, bolo, refrigerante, e aí você está ali naquele meio. Então, tudo isso, entre aspas, tá? Dificulta o processo. Por que eu coloco entre aspas? Porque, na verdade, não deveria ser um fator que dificulta. É um fator que tem que ser considerado. Eu gosto de conversar muito com os pacientes, onde. Eu vou contar uma história. Atendi uma paciente, a paciente voltou para o retorno 30 dias após a consulta, né? E aí ela entrou assim no consultório e falou: Doutor André, eu tô triste, porque eu tava muito bem na dieta, eu fiz 25 dias sem errar. E ontem, semana passada, eu comi uma pizza. E aí eu saí da dieta. Aí eu falei: não, pare bem aí, espere, calma. Você estava 25 dias sem errar na dieta, que já é algo incrível, que já é, na minha opinião, juro pra vocês, eu acho um absurdo, eu acho que não precisa, mas tudo bem, quem tem essa força de No vontade, 80, ótimo. 20, o cálculo tá errado aí já, né? Ela deu a proporção, né, errado. E tu tá triste porque tu comeu uma pizza. No 26º dia, vindo de 25 dias certinho. Aprenda uma coisa, de verdade. Sair da dieta faz parte da dieta. Porque você nunca vai. Você tem que entender que a sua vida não vai ser a vida inteira sem você sair da dieta. Então, quando você programa isso, quando você vem de 20, 25, 15 dias, 14 dias acertando 100% e você dá uma escapada, tá dentro do normal, tem que ser feito. A vida da gente, ela Tem que pede ter esses momentos de momentos. prazer, né? Eu Exato. pego também a mesma coisa que eu falo com meus pacientes, por exemplo. Eu pergunto, você tá no peso? Porque pra gente operar, tem que estar no peso. Tem que estar no peso para poder a gente ter critério de segurança. Depois que o paciente opera, ele tem que manter o peso para ele manter o resultado. Mas a gente tem que ser muito claro que vai subir 2, vai baixar 2, porque a vida, ela tem que ter os momentos de prazer. Você vai vir Natal, vai vir Ano Novo, você vai comer, você não vai enfiar o pé na jaca, né? Que é o que o pessoal perde o controle, mas vai ganhar 2, vai perder 2, ganhar 2, a vida é assim, você não vai ganhar 10 e perder 10, mas você vai ganhar 2 e perder 2. Quando você educa um paciente para que ele entenda isso, ele já sabe o que comer até nos momentos que ele ganhou para poder perder, mesmo sem estar com aquelas regras ditatoriais, A né? dietinha em mãos, né? E Mesmo tu que seja o que estava tá me na dieta. explicando, né, que tu coloca o paciente, tu ensina ele, geralmente formas, né, 4 tipos de dietas diferentes para poder fazer uma mais leve, uma para ele ficar saltando entre uma e outra, né? Eu achei Perfeito. interessante demais, porque eu já fiz muita dieta durante toda a minha vida, ou era algo muito rigoroso, e aí cansava e parava. Já fiz aquela dieta South Beach, Atkins, com proteína, gordura sem carboidrato,
proteína, sem gordura e sem carboidrato. Eram coisas que eram muito efêmeras. Durava 2 semanas, perdia o que tinha de perder, depois não aguentava mais fazer e ganhava de novo. Entendeu? Então, explica aquele teu método aí que tu usa 4 padrões diferentes, né, para o paciente ficar orbitando e Perfeito. utilizar nos momentos adequados. Perfeito. Gente, aqui a gente vai falar de algo, uma metodologia e estratégia nutricional bem avançada, sabe? Mas bem legal que eu adoro fazer. E a gente consegue fazer, doutor Alexandre, de diversas formas. Eu uso periodização com 6 dietas, uso periodização com 4 dietas, uso periodização com 2 dietas. Então nós temos vários protocolos que podem ser feitos, né? A depender da característica aí do paciente ou do indivíduo. Mas para ficar bem didático para vocês, o nome técnico disso é periodização nutricional. Periodização nutricional, ela nada mais é do que níveis diferentes de dietas, de planejamentos alimentares, onde você vai oscilar entre esses níveis de acordo com alguns critérios. Por exemplo, quem aí já recebeu, foi nutricionista, enfim, ou até às vezes, até que é errado, tá? Não façam isso, mas quem já pesquisou na internet a dieta da maçã, enfim. Então eu sei que vocês fazem isso, mas não façam. Dieta da lua, exatamente. Mas enfim, vocês percebem que vocês sempre se baseiam por uma dieta e ela é igual todo dia? Aí eu tenho uma pergunta para você. Todo dia você acorda com a mesma fome, com o mesmo apetite? Todo dia, será se você gasta a mesma caloria? Ou tem dia que seu treino é mais pesado? Tem dia que seu treino é mais leve? Tem dia que você nem treina? Então, o nosso corpo ele não é um robô, ele não é um sistema que ele vai funcionar igual, que ele vai gastar as mesmas calorias igual e, consequentemente, ele não precisa comer todo dia a mesma coisa. Então, tem dia que a gente está mais cansado, com mais fome, com menos fome, mais estressado, mais feliz, e tudo isso reflete na alimentação. Então, a periodização nutricional ela parte de nós termos níveis diferentes de dieta. E aí, nesses níveis, eu trabalho o quê? Tá apressado para perder peso? Quer perder peso rápido? Tem um evento para ir, vai para a praia final de semana e quer ficar melhor no biquíni, ou tá o casamento marcado e tem que perder peso até o casamento, mas também não quer ter o efeito sanfona após isso? Então, a gente pode modular assim, um exemplo bem didático. Uma dieta mais tranquila, que tenha um controle calórico, que tenha nutrientes, mas que também tenha pão, arroz, feijão, cuscuz, tapioca, macarrão, enfim. E uma dieta realmente mais restrita, num padrão mais, sabe? Que as calorias estão mais baixas, que talvez você sinta um pouco mais de fome. Parem para pensar. Se a gente fizesse, por exemplo, 2 dias de uma dieta mais restrita, onde realmente você sente um pouco mais o baque. E aí, se vocês perceberem, quando você fica ali alguns dias mais restrito, você começa a ter vontade de comer mais chocolate, de comer mais carboidrato, você sente mais fome, você se estressa um pouco. Isso não é sustentável. Mas se você voltar lá para aquela primeira dieta que eu falei, que já tem um arrozinho, um feijão, um macarrão, uma tapioca, um cuscuz, ou seja, uma dieta mais branda, mas que também lhe dá resultado. Então você pode, sambar. Eu estava dizendo para o Alexandre aqui mais cedo. O segredo de alimentação saudável para você levar para a vida toda é você aprender a sambar sobre as estratégias nutricionais. Momentos você vai numa dieta mais restrita, no outro dia você vai numa dieta mais tranquila. E aí eu faço um comparativo para vocês. Fazer dieta é igual viajar de carro. Quando você está viajando de carro, vai ter momento na viagem que você vai estar a 110 km por hora. Você vai estar andando mais rápido, que são os dias que você joga uma dieta mais restrita. Mas vai ter momentos que você precisa, obrigatoriamente, a reduzir essa velocidade para 80 km por hora, que são os dias que você vai usar uma dieta mais tranquila. E o fato de reduzir essa velocidade de 120 para 80 não quer dizer que você deixou de viajar. Não quer dizer que você deixou de buscar o seu destino, de andar no sentido do seu destino. Então você também progride. E o melhor, você evita acidentes de percurso. Você progride com responsabilidade. Você chega no seu objetivo com responsabilidade. Isso é emagrecimento, meus amigos. E aí outra coisa que é importante é a manutenção, né? E a manutenção é quando provavelmente ela sai da fase do emagrecimento e ela entra na fase da estabilidade ou do autocuidado, né? A gente usa muito esse termo, que eu uso muito no consultório. Aqui é o quê? Eu fiz uma cirurgia, eu lhe entreguei, os colegas de outras praças, eles usam muito... Eu lhe entreguei uma Ferrari. Como é que você vai fazer? Você vai meter sua Ferrari num poste? Você vai sair, vai ralar ela na parede? Não vai, vai cuidar. E esse cuidado, ele é um cuidado que ele é mental, ele é um cuidado que ele exige exercício físico, mas ele exige um controle nutricional. Você não vai viver de dieta, mas você vai ter que aprender a comer as coisas certas. Então, assim, o papel de vocês
no paciente, que não é um paciente que vai ficar perdendo peso, mas aquele que vai manter, ele é realmente focado em educá-lo com relação aos alimentos, a carga calórica, o que ele deve comer, é algo que vocês fazem com rotina? Perfeito, com certeza. É porque, didaticamente falando, a gente divide o paciente em 3 grandes objetivos, né? Emagrecimento, manutenção de peso, hipertrofia, que seria o ganho de massa muscular. Então, o paciente que está com sobrepeso, uma obesidade, né, mais acentuada e realmente quer perder peso, a gente vai trabalhar as bases do emagrecimento, um déficit calórico. Vamos imaginar que seu paciente perdeu o peso que queria, chegou no peso de cirurgia, fez a cirurgia foi um sucesso, pós-cirurgia está lá com a sua Ferrari, né? Tá com tá com sua Ferrari, a gente não precisa mais trabalhar esse emagrecimento. Então a gente faz a mudança na dieta, procura uma estratégia nutricional realmente de manutenção, de estabilidade. Aí aqui nós temos 2 opções, né? Ou, de fato, se o paciente chega e, doutor André, estou super satisfeita, estou super satisfeito, estou super bem, eu quero ficar com esse corpo. Dieta de estabilidade, para a gente nem oscilar o peso demais, nem para mais, nem para menos. Mas às vezes, muitas vezes, na verdade, o paciente ele busca uma hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Aí já é uma outra característica de dieta que a gente também trabalha. Que é importante, né? Porque, por exemplo, o que a gente que eu vejo muito, né? Talvez até você vai começar a perceber mais depois que eu lhe falar. A gente opera o paciente, faz uma cirurgia, hoje em dia está muito na moda a lipoaspiração de alta definição, que é uma cirurgia que a gente deixa o paciente com um aspecto mais torneado, ele parece que está mais musculoso, mais definido, porque os músculos ficam mais visíveis. Agora ele tem que manter aquilo ali. E aí ele vai ter que trabalhar ou no mínimo a manutenção ou até um ganho de massa muscular. E ele tem que entender que o pós-operatório, eu fiz a cirurgia, vai acontecer um período de catabolismo maior, porque ela vai gastar a energia dela, que normalmente ela gastava X, ela vai gastar 1,5x, ou às vezes até 2, para cicatrizar a área que eu operei. E cirurgias que não tem corte, como a lipoaspiração, é como se ela cicatrizasse toda a área que eu fiz ali, a barriga, as costas, o braço, a perna, ou seja, é uma área imensa. Então, gastou. Aquele gasto leva ela a uma perda de massa muscular. E assim, Olha a minha rotina, para tu ver como é interessante. Eu fiz um enxerto, eu coloquei o glúteo para aumentar. Só que como ela fica 30 dias sem ir para academia, 20, às vezes até um pouco mais em algumas situações, 90, vai ocorrer uma atrofia muscular. E a percepção que ela tem é que ela murchou, no termo informal, que é o objetivo. E aí o que a gente vê? O pós-operatório, com a nutrição bem feita, é fundamental para ela manter aquele equilíbrio dos gastos, não queimar a área dela mais vital, que é o músculo. Se a pessoa está fazendo uma cirurgia para ficar esteticamente bonita, como é que no pós-operatório ela vai gastar o que de melhor ela tem? Então, assim, talvez uma estratégia muito bem desenhada, que a gente até já vê em outras praças chamar de pós-operatório extremamente otimizado, de alta performance, de fazer uma suplementação pós-operatória para esse momento crítico do gasto, seria fundamental. E aí, assim, na tua visão, o que a gente poderia imaginar, por exemplo, de suplementação depois para manter a massa muscular, para compensar esse gasto e ter os resultados ainda mais otimizados? Perfeito. O que é que acontece? Todo e qualquer, inclusive algumas patologias têm isso de forma bem clara, e o próprio procedimento cirúrgico também traz. Exige que o corpo, que o organismo como todo, ele se recupere, ele trabalhe para a recuperação, que seria justamente a cicatrização, né, da cirurgia, enfim. E esse processo de cicatrização, esse processo de recuperação, ele realmente exige, ele demanda mais calorias, ele faz com que o seu organismo naturalmente gaste mais calorias, mesmo você estando lá no momento sedentário, né, por conta do pós-cirúrgico. Esse ponto de vista de cicatrização e recuperação, ele parte, e da manutenção de massa magra, ele parte especialmente, eu diria, de 3 variáveis, tá? 3 importantes variáveis. Primeira delas, calorias. O momento pós-cirúrgico não é o momento de fazer dieta para emagrecer. O momento de dieta para emagrecer é pré-cirúrgico. Pós-cirúrgico não é dieta para emagrecimento. Então, primeira variável, quantidade de alimento. Então, a gente não vai pegar um paciente pós-cirúrgico e trabalhar com ele uma dieta muito restrita. Pelo contrário, essa dieta ela tem que demandar calorias suficientes para esse corpo, para esse organismo poder se recuperar. Segundo item importantíssimo, qualidade nutricional, nutrientes.
Não adianta a gente falar só de quantidade e o paciente, por exemplo, doutor André, então eu tenho que comer em uma quantidade boa. Então eu vou comer muito biscoito, muito pão, arroz, macarrão. Cadê os micronutrientes? Cadê as frutas? Cadê os vegetais? Cadê os carboidratos mais complexos que têm mais fibras, vitaminas, minerais? A gente precisa desse composto, dessa complexidade nutricional para dar micronutrientes, que é o contexto que a gente chama de qualidade. E o terceiro item bem importante, doutor Alexandre, e aos demais que estão em casa. Distribuição proteica. Ou seja, o consumo de proteínas ele é fundamental no pós-cirúrgico e eu não me refiro apenas a consumir proteína no almoço e no jantar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você precisa ter uma distribuição interessante ao longo do dia de proteínas para que essa recuperação e essa manutenção de massa magra ela seja otimizada. No número bem direto para ajudar vocês, a gente fala em pelo menos, no mínimo, 4 refeições que contenham boas fontes proteicas. O que são essas boas fontes proteicas? Ovo, frango, carne, peixe, queijos e lácteos de um modo geral. E a suplementação nesse contexto ela pode entrar. O whey protein, por exemplo, é uma ótima alternativa. Hoje eu vejo que realmente cada vez mais há uma tendência a irmos para suplementação. Sabe o que acontece? O paciente ele tem uma dificuldade de ingerir uma quantidade maior. Então, assim, se a gente conseguir concentrar a qualidade, eu vou dar mais qualidade numa quantidade menor. Então, por isso que esses suplementos, eles ganham na frente da dieta normal, da alimentação caseira, porque o paciente ele está, às vezes, assim, não, eu não consigo comer aquele pratão. Mas eu falo, mas como? Mas eu não consigo, não entra, não cabe. Então, se ela tiver a qualidade num espaço menor, aí é que entra o whey protein, né? Assim, se tu fosse falar, por exemplo, o que você sugeriria? Lógico, aqui não é uma consulta, claro, mas assim, é uma dica prática. Uma dica prática, né? O whey protein é bom. Perfeito. O que mais? Eu diria que o whey protein seria uma das melhores possibilidades nesse contexto de suplementação proteica, tá? E assim, qual que é a ideia da suplementação? É exatamente essa, é facilitar a vida do paciente. Quando que a gente suplementa? Quando o paciente realmente ele não consegue consumir. Seja porque está naquele momento, né, pós-cirúrgico, não está com muito apetite, enfim. Às vezes nem gosta mesmo de consumir proteína pelo sabor. Então, o whey protein é uma das alternativas maravilhosas, na minha opinião, a melhor. Tem quem goste do BCAA, é uma possibilidade. Comprimido, né? Ele tem a versão cápsula e tem a versão pozinho. Eu, particularmente, André, mas é uma opinião pessoal, prefiro a whey protein. Onde que o BCAA ele ganharia? Porque o sabor do BCAA, para algumas pessoas, é mais palatável. É mais fácil você conseguir consumir. Tem gente que não gosta tanto da whey protein. E aí, se a pessoa não consegue tomar, também não faz muito sentido você suplementar uma coisa que, né, que seja muito forçada. Então, a gente trabalha muito com a suplementação de whey protein, em algumas vezes BCAA, uma suplementação que contribui à de vitamina C. Vitamina C, nesse momento anti-inflamatória, nesse momento de cicatrização, ela tem uma relação ali importante também. Então, aquele próprio comprimidinho efervescente mesmo de vitamina C pode ser uma possibilidade para ali, os momentos pós-cirúrgicos. Uma coisa boa que eu tenho visto ultimamente, a gente tem lidado com várias coisas, né? Hoje a gente tem visto que essa diminuição muscular, ela é muito deletéria esteticamente. Porque assim, nós vivemos num lugar onde o glúteo talvez seja a coisa mais preciosa na visão tanto do homem para com a mulher, como da mulher com ela mesma, né? E aí, quando ela vê que a musculatura do glúteo atrofia, ela fica desesperada. Ela fala, doutor, mas eu fiz uma cirurgia e meu glúteo está menor. Então, assim, em termos práticos, e aí eu pensando comigo mesmo, e dei uma olhada, pesquisei, a suplementação da creatina para manutenção, ou pelo menos para dar um gás na musculatura nos pacientes saudáveis, que são os meus pacientes, teria validade? Muito bem. E aí eu quero acalmar um pouco a mulherada, tá? Vamos acalmar a mulherada com essa informação. A creatina, ela teria validade, sim. Normalmente a gente utiliza a creatina mais quando o paciente ele já realmente voltou aos treinos, ela tem um papel mais direto aí. Existem já estudos trazendo a manutenção de massa magra pela suplementação de creatina, é uma coisa que pode ser utilizada. O papel principal dela é mais quando você está em atividade. Mas mesmo nesse momento, antes de retornar, você pode sim já fazer uso da suplementação para evitar o catabolismo, né, que é a perda de massa magra, minimizar essa perda. E aí a boa notícia que eu trago é
A massa muscular muito difícil de você conquistar é a que você nunca teve. A massa muscular que você já teve, ou seja, você tinha ali seu glúteo formado, digamos, antes da cirurgia. Você já tinha uma musculatura razoável. Fez a cirurgia, vai passar alguns dias, né? Sem treinar, e aí, Ele nesse, murcha um e aí pouquinho, nesse né? momento murchou. E assim, gente, é natural, vai murchar, não tem pra onde correr. Por mais que a gente suplemente, por mais que a gente ajuste nutricionalmente, você vai ter uma redução de volume ali. A depender de como tá esse ajuste nutricional, né? Mais ou menos, mas vai acontecer. E a boa notícia é essa. Quando esse paciente, essa paciente voltar a treinar, doutor Alexandre, com pouco tempo, ela já recupera aquela massa muscular que ela perdeu. O processo demorado de hipertrofia, como eu disse, é ganhar a massa muscular que nunca foi sua, mas aquela massa muscular que já foi sua, ela retorna rápido. Então, uma coisa que a gente pode trabalhar bem, que eu até faço isso em consultório, é essa conscientização para o paciente, para ele entender que é uma fase. Aquele glúteo que murchou, ele não murchou para ficar daquele jeito para sempre. Quando ela voltar a dar o estímulo do exercício, quando ela voltar a fazer força, fazer seu treinamento, rapidinho ele vai responder e vai ganhar o volume de volta e é até melhor, na verdade. E assim, é algo que a gente. Eu tento fazer isso aqui. O problema é que às vezes tem algumas cirurgias que eu não consigo liberar ele para fazer atividade física, Sim. principalmente musculação, pelo risco de prejudicar alguma coisa que eu já fiz. Outra coisa que a gente. É um tema polêmico, mas que eu vejo que em algumas cirurgias ele faz-se imperativo de ser utilizado, que é o colágeno, né? O que a gente tem feito muito nas cirurgias? É buscar tecnologia. O que a tecnologia faz? Ela traz facilidade para a execução da cirurgia, mas também traz algumas coisas a mais em termos de resultado para o paciente. Hoje nós temos um aparelho que estimula o colágeno, causando uma queimadura controlada, que gera uma retração de pele, que é o Renúvio. Existem os paralelos que são feitos na face, como o Sculptra, que o dermatologista faz. Então, são produtos que causam lesões, essas lesões ou térmicas ou químicas, que estimulam a cicatrização, e a cicatrização vai produzir um tecido colágeno firme e duro. Só que ele, vamos imaginar que eu fiz no corpo todo, então ele vai precisar que o colágeno do corpo todo seja trabalhado, seja aumentado ou estimulado. Então, o que você vê como a melhor via, talvez a mais sensata de estimular esse colágeno? O que tu acha melhor? Tomar um comprimido? O que tu acha melhor? O próprio aminoácido vai estimular a formar o colágeno, uma alimentação normal também, não é? Perfeito. Nesse contexto, o que é que a gente busca, o que é que a gente consegue fazer para otimizar esse processo? É exatamente o bom consumo proteico. Que esse bom consumo proteico ele pode vir a partir dos alimentos, se você conseguir atingir essas quantidades. E aí eu confesso, não são quantidades tão tranquilas para a maioria das pessoas, porque culturalmente a gente come pouquíssima proteína. Culturalmente, especialmente na nossa região aqui, região Nordeste, muito arroz, né? as pessoas farinha. porque a gente aprendeu assim, sabe? Veio de sempre. A nossa avó comia assim, a nossa mãe comia assim, a gente, consequentemente, come assim. Então, se você parar para perceber, a maioria das pessoas só consome proteína em 2 refeições no dia, no máximo 3. Ninguém lancha proteína, doutor Alexandre. A maioria só almoça e, às vezes, almoça e janta. Muitas vezes só almoça proteína. Então, as pessoas têm essa dificuldade. Então, se você consegue, pelo padrão alimentar, você já vai ter um bom aporte, né, um bom favorecimento, uma boa possibilidade de produzir esse colágeno. A minoria das pessoas consegue. Se você não consegue, a gente começa a pensar em suplementação. E aí a gente pode partir para a suplementação de fontes proteicas, a própria whey protein, como a gente já citou, e pode partir para a suplementação de micronutrientes, que seriam os aminoácidos, que são as frações menores da proteína em si. Que entraria a suplementação de colágeno, por exemplo, entre outros aminoácidos. Eu, particularmente, gosto bastante de... Peguei um paciente que percebi que pela alimentação ele não está consumindo a quantidade necessária. Vamos suplementar. Qual a minha primeira entrada? Suplementação de proteína, que no caso é o whey protein. Que é a base do colágeno. Exatamente, que é a base que vai dar essa base, que vai dar esse substrato para que esse colágeno possa ser produzido com qualidade e em quantidade suficiente para a cicatrização. Exatamente. E a gente vê também em outras situações, eu vou até aproveitar para falar uma coisa que a gente também vê. Por exemplo, outro problema. A gente faz a cirurgia, por mais bem feita que ela seja, por mais objetiva que ela seja, para amarrar a barriga. Então, o paciente que ele está lá, ele teve a gestação, ele teve a barrigona grande, teve filho, a barriga está mole, eu vou lá, amarro aquela musculatura. Eu apertei, ou seja, no linguajar, eu espremi o intestino que ela tinha,
deixei o conteúdo num espaço menor. Então, aquele intestino que ela tinha lá, 6 metros, que estava no espaço grande, agora está no espaço pequeno. O processo digestivo, ele tem a formação de gás, ele tem o movimento, ele tem toda uma etapa que expande. Os gases expandem. E aí, quando está tudo apertado, aquela expansão faz com que a barriga vá para frente, só que o espaço está menor. Só que quando forma gás demais, ela fica empurrando todo dia, toda hora, e vai perdendo o resultado daquela barriguinha reta. Então, em várias vezes já aconteceu comigo da gente fazer a cirurgia, a barriga está reta, e aí o paciente começa a formar gás, forma gás, forma gás, forma gás, e a barriga fica distendida. Ele fala, doutor, mas minha barriga não está reta, não está legal, a cirurgia não está boa, e aí a gente bate, a gente explica, a gente mostra que tá amarrado. Às vezes é má digestão, ou constipação, ou formação de gás demais, ou seja, existe um nome, né, que é desbiose intestinal para a parte quando você não processa bem e forma muito gás. Existe também a constipação, né? Com que frequência tu lida com desbiose? Porque é algo que é novo, pelo menos para mim, que eu comecei a pesquisar agora depois dessas reclamações, aí eu fui pesquisar, mas com qual frequência que tu vê isso em pacientes sadios, que é os pacientes da plástica, no caso? Você quer que eu seja sincero? Todo santo dia. Que bom. É extremamente comum, é muito comum a desbiose e os seus sintomas. Para a gente deixar bem didático e as pessoas entenderem, desbiose nada mais é do que um desequilíbrio na flora intestinal. Então, o que acontece? No nosso intestino existe uma população de bilhões de bactérias. Bactérias dessas que alguns são boas, a gente precisa delas, e algumas bactérias que são ruins. A desbiose ela acontece quando a população de bactérias ruins se sobrepõe, ou seja, é muito maior, é muito discrepante em relação à população de bactérias boas. Quando você tem esse desequilíbrio, esse aumento das bactérias ruins, você tem o quadro de desbiose. Essa desbiose ela pode ter sintomas mais leves e superficiais, formação de gás, constipação intestinal, má digestão, e pode inclusive desencadear problemas bem mais graves a níveis sistêmicos e metabólicos. Resistência à insulina, diabetes, dificuldade em perder peso. Então, desbiose é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Qual que é o principal fator, doutor Alexandre, que gera desbiose? Alimentação ruim. Então, quando você come mal, você vai ter desbiose. E aí eu lhe pergunto, né? Na verdade, eu comento com você. O paciente fez a cirurgia, mas não se preocupou em aprender a comer, não se preocupou em melhorar o padrão alimentar. O pós-cirúrgico vai ser difícil, ele vai ter esses problemas, entendeu? E assim, o paciente ele nem sabe. Aí eu vou falar uma coisa que eu vou falar aqui no podcast, mas eu não vou falar para ele, porque às vezes nem dá pra gente falar. O paciente ele chega, ele vem, ele reclama, minha barriga não tá boa, teve boa, mas não tá mais. A gente sai daqui, eu particularmente, eu saio daqui triste, chego em casa, poxa, eu fiz uma coisa toda certinha, o que foi que eu fiz, o que eu posso fazer, aí eu vou pesquisei, aí eu vi, rapaz, essa desbiose intestinal, aí eu olhei algumas imagens de tomografias que mostram que o intestino ele expande, ele vai empurrando o nosso serviço para frente, que é a amarria. E aí eu fui vendo com mais clareza, e aí depois eu me lembrei, todas as vezes que eu fiz algumas dietas para emagrecer, mais recentemente, né, sempre foi me passado um comprimido. É o Prolive, né, que são os ou lactobacilo, ou Prolive, tem outros nomes comerciais 20B. Que eles estimulam a manter a flora. Para que nesse processo, ou para que eu ganhe essa educação de ter um intestino bem funcionante. Perfeito. Entendeu? Então, assim, será se nós, como cirurgiões plásticos, eu digo eu e todos os outros colegas, não podemos parar para repensar em fazer isso no pré? Com certeza, entendeu? Com certeza. Então, assim, é algo assim que, de um podcast desse, saiu essa ideia. Eu não tinha nem pensado nisso, eu pensei, a gente não pode usar isso no pré-operatório. Inclusive, você pode utilizar no pré-operatório como você pode naturalmente prescrever. Não é prescrição exclusiva de nutricionista, por exemplo. O médico, o cirurgião, ele pode fazer a prescrição do que a gente chama de probióticos, que o probiótico nada mais é do que um aglomerado de bactérias gram-positivas, que são essas bactérias que favorecem esse equilíbrio da flora intestinal. Qual que é o cuidado, na verdade? Eu não digo nem cuidado, mas qual que é a orientação que deve vir junto dessa prescrição? O ajuste correto da dieta. Porque se você só suplementa o probiótico e o paciente continua comendo errado, a suplementação não dá conta. Essa suplementação ela precisa vir em conjunto de uma melhoria do contexto alimentar.
Então, o paciente ele tem que passar a comer melhor e ele tem que fazer a suplementação do probiótico. Outra suplementação que contribui bem nesses quadros é glutamina. Muita gente olha para a glutamina e pensa que é uma suplementação específica do pessoal da academia, do exercício físico, das corridas, e não é. Glutamina é excelente para um bom controle intestinal, especialmente em pessoas que apresentam esses sintomas de distensão, de diarreia, enfim, de constipação. Isso assim, uma coisa que não é só da cirurgia, né? Isso é uma coisa da rotina, da vida social moderna, né? As pessoas hoje que trabalham muito têm menos tempo para ir no banheiro, têm menos tempo para ter as suas necessidades cumpridas. Então, aquela pessoa passa o tempo todo sentada no trabalho, ela chega em casa com muito gás, mais constipada. Então, assim, é uma educação que fica pro meu paciente, mas que também fica para todo mundo que está assistindo, né? Perfeito. Que é importante. Deixa eu levantar uma situação. Eu tenho certeza que vai ajudar e vai abrir o olho de muita gente. Sabe uma coisa que pode levar à desbiose intestinal severa e que ninguém para observar? Porque realmente é um entendimento complexo. O uso constante de omeprazol. Omeprazol, pantoprazol, os inibidores. Nem me fala. Você acredita? Por que eu acho a nutrição linda e por que eu amo nutrição? Porque tudo se intercala e a gente consegue ver enxergar uma teia de possibilidades para salvar a vida de um paciente. Vamos lá. Uma pessoa que come muito errado, que não faz dieta, que não se alimenta saudável, que não come frutas, não come vegetais, o que normalmente ela apresenta? Queimação, gastrite, azia, refluxo. O que é prescrito para esse paciente? Os inibidores da bomba, né? Isso. Omeprazol, pantoprazol e seus afins. Essa medicação, o que é que ela trata? Ela trata o sintoma, ela trata lá a queimação, a dor que o paciente está sentindo, a azia que o paciente está sentindo. Ela não trata a causa. Quem é que está causando essa queimação? Quem que está causando esse problema? A alimentação errada. Então o paciente faz o quê? Ele mascara essa alimentação errada, fazendo uso da medicação para inibir a dor e continua comendo errado. E continua tomando a medicação. Até aí tudo bem. Então, se você tem ali, sei lá, você exagerou numa festa, você comeu errado em algum momento, lhe fez mal, você fez a medicação para passar a dor, é o ideal. Mas o errado é você continuar cronicamente fazendo esse tipo de medicação. Por quê? Porque quando você usa a medicação, a função dela é inibir a ação do principal ácido que faz a digestão dos nossos alimentos, especialmente da digestão de proteína. O que é que a gente orientou para o paciente, doutor Alexandre, hoje? Aumentar o consumo proteico. O paciente começou a comer mais proteína, ok, mas continuou fazendo uso daquele omeprazol todo santo dia. Consequentemente, a digestão dele dessas proteínas está prejudicada por conta da medicação. Se essa digestão está prejudicada, fica no estômago restinhos proteicos. Esses restinhos proteicos são a alimentação preferida das bactérias gram-negativas, que são aquelas bactérias ruins que, se aumentam a população, você tem desbiose. Então, existe uma condição muito comum no meu consultório, que eu investigo bastante, que é pessoas que fazem uso dos inibidores da bomba, do omeprazol, pantoprazol, há anos, há meses, sem parar de fazer uso, porque se acostumaram, é só um remedinho para dor aqui, não, e apresentar desbiose porque a medicação está lá atrapalhando na digestão de proteína. Então a gente pode dizer, inclusive, que é uma doença moderna, né? Porque como esses medicamentos eles entraram numa rotina, eu digo para ti, eu uso todo dia. Todo dia eu uso esse remédio. Que bom que eu citei, você já vai cuidar. E efeito colateral por cima. É cãibra, é desbiose, tem um pouquinho. E assim, outra coisa que eu notei com o uso prolongado dessa medicação, não estou dizendo que a medicação é ruim, não, porque ela é fantástica, diminui sua dor, ela trata, sim, mas assim, você tem que resolver o problema base, que geralmente é uma hérnia de hiato, ou às vezes é até uma alteração anatômica, no caso, né? E ela também faz com que você não tenha a acidez que lhe defende das bactérias ruins. Sim. E essas bactérias ruins, elas passam, você tem infecção intestinal mais fácil, intoxicação alimentar mais fácil. Isso prejudica, de maneira geral, a vida de uma pessoa. Tá vendo como é um problema sistêmico? É. Tudo se interliga. Por isso que muita gente acha que nutrição é fácil, é simples, é só... Não é. Você tem que enxergar essas nuances e encontrar essas possibilidades. E assim, eu acho que o paciente tem que aprender. Primeira coisa, eu falo assim, o melhor paciente da plástica é o paciente que ele é educado. Ainda bem que hoje a gente tem a mídia social que nos ajuda a fazer essa educação antes dele adentrar o nosso consultório. Porque a gente já fala dos riscos, das complicações, de que é cada cirurgia, para que ela serve. Então, um paciente bem educado, ele já chega sabendo o que ele quer
e não vem procurando coisas irreais, expectativas irreais, os resultados também vão ser irreais. E para vocês também isso é uma coisa que é uma verdade absoluta. No momento que vocês tomaram campo para poder falar cara a cara, interagir com o paciente antes do consultório de vocês, vocês já podem ir passando a educação. Ganha. Quem é que ganha? Ganha a população, porque ela é informada sem passar na consulta. Ganha o paciente, porque após passar na consulta, ele tem os reforços positivos constantes ao estar te revendo ali. Mas, assim, educação é fundamental, seja na minha área, seja na tua. Então, assim, eu vi que tu tem umas ideias, umas sacadas fenomenais, que eu não posso ter na minha área porque é um pouco diferente. Mas eu vi que tu vai fazendo métodos de ensinar e educar o paciente tanto a emagrecer, tanto a manter o peso, né? E tu tem uma plataforma, um programa para isso, né? Explica para a audiência que está vendo, que são provavelmente os meus pacientes, alguns dos teus seguidores, mas são pessoas que provavelmente não sabem. E eu queria que eles conhecessem a tua ideia fantástica. Perfeito, perfeito. E assim, tudo isso parte exatamente dessa ideia de ensinar. Eu até sempre falo, a diferença do paciente que perde peso e vive em efeito sanfona, né? Vive reganhando esse peso que perdeu em alguma dieta, para o paciente que perde peso realmente, de verdade, para a vida inteira e nunca mais sofreu com efeito sanfona, é conhecimento. Porque quando você aprende, quando você entende, e você não precisa se transformar em um nutricionista, ou entender tudo sobre nutrição, ou conhecer as calorias de cada alimento. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você se conhecer, sobre você ganhar liberdade e autonomia para não viver preso a uma dieta prescrita, você começar a entender o que é uma boa escolha e o que é que não é, o que é uma boa compensação, o que é que não é uma boa compensação quando você, por exemplo, deliberadamente sair da dieta. Então, quando o paciente ele aprende isso, ele ganha muito mais autonomia, muito mais consistência de processo. E, infelizmente, a gente não consegue ensinar alguém em uma hora de consulta, ou pelo menos não consegue ensinar tudo isso. Na minha consulta eu já ensino muita coisa. Mas como eu vi que em uma hora de consulta nem eu consigo ensinar tudo e nem o paciente consegue aprender, porque dentre essa hora eu tenho que fazer a avaliação física, tenho que prescrever a dieta, enfim, bioimpedância, explicar a bioimpedância, a gente surgiu com duas grandes ideias. Uma delas se chama Academia do Emagrecimento, que é uma plataforma online, 100% digital, inclusive, onde esse paciente ele tem acesso a exemplos de periodização nutricional que eu falei no começo do podcast, tem acesso a uma série de aulas rápidas, curtas e diretas sobre alimentação saudável, sobre estratégias de pré-treino, pós-treino, café da manhã, lanches, almoço, jantar, tudo que tange alimentação saudável e emagrecimento a gente tem dentro da Academia do Emagrecimento. Inclusive é um custo baixo até pelo que a gente entrega lá. E a gente tem também o que a gente chama de MAT, que é o Método André Telles de Emagrecimento, um grupo de elite voltado à perda de peso, onde eu dou um suporte surreal e acompanho essas pessoas por um determinado período de tempo para a gente chegar a resultados aí incríveis. Inclusive, doutor Alexandre, a gente tem de um tudo dentro do MAT, assim, pessoas que já fizeram cirurgia plástica, pessoas que já fizeram bariátrica, pessoas que estão pensando em fazer. Dentre estas que já perderam, a gente tem resultados aí colhidos 5, 10, 15, 20, 25 quilos a menos e a manutenção desses resultados já por mais de ano. Então, são dois trabalhos que a gente costuma fazer no intuito de ensinar. Então, você tem todo o suporte, você tem todo o aparato nutricional e técnico, mas você tem principalmente aprendizado, que, na minha opinião, é o que faz a diferença no emagrecimento definitivo. E aí, o grupo MAT, né? Eles ficam dentro de um grupo. Exato. Nós temos um grupo de acompanhamento. Esse grupo ele acontece no Facebook, onde esse grupo ele é 24 horas por dia para você tirar todas as suas dúvidas, para você, inclusive, caso queira, né, aqueles que queiram, postar foto, por exemplo, da refeição e eu dou uma analisada e já dou isso aqui tá legal, isso aqui não tá tão legal assim, pode melhorar dessa forma. Dentre uma coisa que eu também julgo que é importantíssimo, rede de apoio. Uma das grandes dificuldades de quem quer emagrecer, doutor Alexandre, é porque geralmente você quer emagrecer, você está sozinho no processo. A sua própria família lhe atrapalha. Não porque ela não gosta de você, não porque eles não querem que você emagreça, não é isso. Porque não está na mesma vibe naquele momento, talvez. Exatamente. Né? Então, perder peso, se alimentar saudável já não é fácil. E se você está sozinho, e eu digo mais, lutando contra pessoas do seu ciclo, do seu trabalho, da sua família, da sua casa, fica mais difícil ainda. Então, o MAT, entre outras coisas, ele é um local de apoio, ele é um local de suporte. O que a gente tem lá de depoimento
que a pessoa, enfim, postou lá no grupo, né? Pô, hoje eu tô triste, tô pra baixo, não tô conseguindo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, todo o grupo dá apoio, eu dou apoio, eu entro com sugestões, com alternativas, com estratégias. Pô, quando acontecer isso, você pode fazer dessa forma, você pode contornar essa situação desse jeito. E aí é transformador, sabe? As pessoas, elas conseguem... Quando tu me falou Elas veem que ali, não eu falei, estão só. sensacional. Porque assim, o que é a maior barreira que a gente tem? É você chega, você senta numa mesa de um restaurante e você é o único que fez o prato menor, é todo mundo contra Você você. já sofre bullying, bem Você aí, né? sofre bullying. Ah, mas eu já vivo de dieta e tal. Cara, você não sabe como é difícil minha vida, porque cada um sabe da sua. Eu tô no dia. Se você tá num grupo com pessoas que pensam parecido com você, que agem como você, é aquele conceito de grupo. Vocês vão se acolher, vocês vão se ajudar. Fantástico essa ideia. E aí você ainda compartilha conhecimento. Tanto você como aquele que ganhou. E falou, não, e um vai puxando o outro, né? Olha, eu perdi 3 quilos esses 2 meses, esse mês. A outra, eu também posso, então eu também vou. Entendeu? Pena que na minha época não tinha isso, né? Na minha época tinha pesar cada mês, cada semana. Ia lá, perdia 600 gramas. Aí eu olhava e falava assim, quer saber? Deixa isso pra lá, não vou mais emagrecer não, porque eu sofri muito, perdi pouco. Entendeu? Então é fantástico, entendeu? Então, assim, olhando com essa ótica, eu acho que vale a pena a gente expandir essas ideias, até pegar como que eu posso utilizar isso na minha especialidade. Eu vou achar um jeito, vou pensar, porque isso aí é bom demais, entendeu? Então, assim, se você hoje pudesse deixar 2 recados. O primeiro, para as pessoas que são os seus pacientes, qual que é o recado que você deixaria para o paciente ou para as pessoas que estão assistindo que querem emagrecer e não conseguem? Perfeito. E assim, eu vou deixar um recado que eu acredito que serve para ambos os públicos, tá? Tá. E esse recado é muito importante, gente, porque ele realmente é real. Não tô falando da boca para fora, não tô falando, enfim, é porque é real. Foi assim comigo, é assim com todo mundo. Gente, todo mundo procura, doutor Alexandre, muita gente procura a melhor dieta, o melhor exercício. Pô, qual o melhor exercício para emagrecer? Qual a melhor dieta para emagrecer? E a partir daí surgem tentativas desesperadas, né? Todo mês tem uma dieta nova, todo mês tem um suplemento novo, e as pessoas estão sempre ali tentando fazer aquilo. Mas sabe o que é que está acabando com o processo delas? É porque elas, entre uma dieta nova e outra, vocês desistem. Se eu posso deixar um recado para vocês, e é o que mudou minha vida, e o que é o que muda a vida da maioria das pessoas que eu acompanho, é: não desistam de lutar. E entendam que sair da dieta não é falhar na dieta. A luta contra o peso, a luta contra a balança, a luta contra a alimentação saudável é uma luta que você só perde quando você deixa de lutar. Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes você está empolgado, você está ali, pô, tô fazendo dieta, tá beleza, aí fez segunda, terça, quarta, quinta, treinou, tudo legal, fez bonitinho. Chegou sexta-feira à noite, você não aguentou e saiu da dieta. Qual que é o pensamento errado? O que é que a maioria das pessoas fazem? Pô, já saí da dieta mesmo, Larga não tudo, consigo. Larga tudo, aí passa o sábado inteiro comendo errado, o domingo inteiro comendo errado. Às vezes volta para a dieta na segunda. Na maioria das vezes não, mas às vezes volta. E quando você entra nesse ciclo toda semana, pode ter certeza, você não vai aguentar. Então você tem que passar a entender de uma forma um pouco diferente. Você tem que passar a entender que é o seguinte, e eu costumo chamar, que eu brinco, é o mantra André Teles. Porque se você pegar esse mantra e aplicar para a sua vida, pode ter toda a certeza do mundo como você vai chegar no seu objetivo. Qual que é o mantra André Teles? Acertar a próxima refeição. Aconteça o que acontecer. Você vai se programar, você vai montar a sua dieta, você vai tentar fazer a sua dietinha e você vai se programar para acertar a próxima refeição. Acertou a próxima refeição, ok. Acabei de almoçar aqui dentro do que eu queria. Qual é o meu objetivo agora? Acertar a próxima. Aí acertou a próxima, e agora? Acertar a próxima. Só que vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Você vai comer besteira, você vai sair comer uma pizza, vai tomar cerveja. É a vida. Você vai sair da dieta, você saiu da dieta. Quando você saiu da dieta, qual é o seu objetivo agora? Volta. Acertar a próxima refeição. Quando você consegue entender que sair da dieta faz parte e que se você simplesmente voltar e acertar a próxima refeição, você consegue chegar na predominância. Nutrição não é sobre restrição, nutrição é sobre predominar. Então, se você predomina sobre a alimentação saudável, sobre boas escolhas, sobre alimentos de controle calórico, sobre o exercício, e predominar não é ser 100%, predominar é ser maioria. Então, quando você chega nesse padrão de maioria, de predominância, pronto. Na sua semana super cabe uma cerveja, uma pizza, um hambúrguer. Né?
vê muito a autossabotagem. Só que a autossabotagem ela não precisa ser para sempre. Você errou ali um momento, Ela pode ser depois pontual. é pontual. Porque a vida vai ser assim. Quem teve excesso de peso, quem tem. Existem os biotipos, né? Existem os biotipos que vão ser diferentes de uma pessoa para outra. Né? Aquela pessoa que come, não engorda, tem aquela que come, engorda fácil. Se você, infelizmente, tem o biotipo que come e engorda fácil, você vai viver nessa eterna luta, você não vai desistir. Continua, se pesa, tenha frequência, tenha bons hábitos, não entre no ciclo da derrota, porque aquilo ali é algo que vai lhe consumindo, vai virar um problema de saúde, entendeu? Atualmente, eu como pelo menos, viu? Atualmente, pelo menos na semana, no meu ciclo de 7 dias, eu divido o meu emagrecimento em ciclos de 7 dias. Onde o meu objetivo é a cada 7 dias ser melhor. Mas atualmente eu como pelo menos 3 refeições livres, doutor Alexandre. Muitas vezes até mais, mas pelo menos 3 refeições livres. O que é uma refeição livre? É você comer algo fora da dieta. É você aproveitar aquele momento lá. Então, dentro da semana eu faço pelo menos 3 refeições livres. Qual que é a grande diferença? Por que eu consigo ser saudável, manter meu peso fazendo 3 refeições livres? Porque simplesmente eu não me abalo mais, eu não entendo, eu não enxergo essas refeições livres como, pô, saí da dieta, acabei com o que eu estava fazendo. Não é uma Não é derrota, uma é um derrota. escapismo que tem retorno, né? Então, sexta-feira à noite, eu trabalhei a semana toda, aí peguei minha esposa, fui no restaurante, tomei uma garrafa de vinho, comi um risoto, um prato ali mais pesado. Eu acordo no sábado, me fiz de doido, parece que não aconteceu nada. Acordo no sábado, ó, café da manhã na dieta de novo, vou fazer meu treininho, e sábado à noite provavelmente já vou tomar cerveja, e é isso. E assim, a vida é de fases, né? Que eu falo às vezes para meus pacientes. Gente, você trabalha com sua imagem, você trabalha na Globo, você vai sair de biquíni na rua todos os dias? Não, você tem que trabalhar em ciclos. Né? Você vai para a praia, que a gente até estava conversando, está perto da época de ir para a praia, aí você dá um gás na dieta. Voltou, gastou tudo que tinha de gastar de foto lá na praia, ganhou um pouquinho. Gente, não faz mal, a vida é assim, ela tem os ciclos. E depois você recupera na dieta. Assim como a nossa realidade é muito parecida com a tua. E a atividade física é essencial. A atividade física ela vai sempre equilibrar aquele excesso com o consumo, entendeu? Então isso é fundamental. E aí eu estava pensando também, tu deixar um recado, porque eu também, quando eu falo nesses podcasts, eu também tenho a intenção de chegar nos médicos jovens, na turma da área da saúde jovem e nos empreendedores jovens. Eu vejo que tu é um empreendedor que teve uma ideia, uma sacada fantástica de digitalizar tudo que era de uma área que, como a minha, era muito física, era muito contato pessoal. Você levou para digital, levou para dentro da casa do paciente, para dentro da tela dele, a dieta, entendeu? Então, assim, qual o recado que tu deixa para as pessoas que estão entrando na nutrição, que estão entrando na medicina, que esse mercado mudou, hoje em dia mudou. Então, qual que é a lição? Eu vi que tu me explicou tudo ali, tu parou, sentou, estudou, nada vem, nada cai do céu. Tudo a gente estuda. Então, para estar onde tu tá, tu ralou. Então, qual a lição que tu deixa para essa turma que olha e pensa que tudo é fácil? Minha lição para a galera aí, recém-formado, estudantes que já estão vislumbrando esse cenário e vendo essas possibilidades, de verdade, ajudem pessoas. Encontrem métodos, formas e estratégias de ajudar o maior número de pessoas sem perder ética, sem perder seriedade, sem fazer nenhuma, né, enfim, nenhuma loucura com a área de vocês, seja nutrição, seja medicina, seja fisioterapia, seja enfermagem, que seja. Mas ajudem pessoas. Eu sempre foquei muito meu trabalho nas redes sociais em, pô, eu já ajudo no meu consultório uma pessoa por hora. Mas se eu conseguisse ajudar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas ali no meu Instagram, no meu stories, na minha rede social. Não ia ser mais legal? Não ia ser muito, muito mais proveitoso da minha vida, da minha história e consequentemente, sem falsa modéstia, provavelmente não ia aumentar, inclusive, a minha receita. Então, foi isso que eu fiz. Eu sempre foquei em ajudar pessoas e eu percebi que quanto mais eu ajudo pessoas, mais as pessoas me ajudam também. É uma via É de um mão dupla. ciclo, É um né? E é ciclo. um ciclo. E assim, é o que a gente está fazendo aqui com o podcast. A minha ideia é tentar trazer para vocês que provavelmente não conheciam o André, para os clientes do André que provavelmente não me conheciam, informação. O que vocês estão recebendo aqui é informação. São dicas, são histórias, entendeu? O que eu estou fazendo? Ajudando pessoas. Entendeu? No fundo, nós estamos de vários tipos Perfeito. de público. Seja o público que quer emagrecer, seja o público que operou, seja o público que quer empreender pelo ramo que nós estamos empreendendo hoje em dia, que é uma área da saúde digital. Entendeu? Então, assim, eu queria agradecer imensamente. Eu acredito que
Infelizmente, as pessoas não vão conseguir acompanhar o tempo todo, porque o nosso papo que a gente teve lá fora sobre esse tipo de empreendedorismo na área da saúde, as tecnologias, ele foi muito maior do que a gente teve aqui. A Mas gente eu queria marca um próximo só eu para ia ter que falar de. marcar, mas eu acho que eu não vou botar no podcast porque não dá tempo, né? Mas eu queria agradecer mesmo, Andrezão, a sua presença aqui. E das próximas vezes, quando tiver outra oportunidade, eu vou te chamar, porque ainda tem muita coisa para falar. Mas com certeza, eu que agradeço o convite e assim, adoro esse bate-papo, adoro, 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 adoro. Porque se tem duas coisas que eu amo, doutor Alexandre, é nutrição e empreendedorismo. São as duas coisas que eu faço da minha vida hoje e que é um prazer enorme, enfim, dividir isso com você, que é um grande nome aqui da nossa cidade, nossa capital, e também com quem está assistindo, porque, como você disse, com certeza a gente vai ajudar muita gente com o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado. Queria mandar um agradecimento a quem também assistiu ao vivo ou quem vai assistir depois gravado, por assim, tirar esse tempo para aprender algo que é bom para vocês, mas que também é bom para a gente, porque vai nos ajudar no futuro a lidar melhor com melhores pacientes. Muito obrigado e tenham o cuidado de se cuidar. Autopreservação, autocuidado é o que vai fazer você viver mais e gostar mais de você. Valeu.